Falando sobre finais de obras, eu não poderia deixar de fora um clássico do Ecchi deste século XXI. E eu estou falando obviamente de Kisses, um ecchi que envolve um romance de certa forma um pouco polêmico, mas que realmente fez seu sucessinho. Com certeza tem muita gente que já assistiu o anime ou leu o mangá ou viu alguma cena perdida nas redes sociais. E como a maioria deve saber, Kisses trata de um romance entre meio-irmãos, sem qualquer relação de sangue, vale ser mencionado. E tenho certeza que muitos querem saber como terminou o mangá deste belo echizão que marcou uma boa parte da geração. Mas antes de qualquer coisa, se quiser receber vídeos extras aqui no canal, temos o Seja Membro. Seja você membro ou não, eu agradeço muito o seu apoio. Bem, vamos começar do início, obviamente. O anime de Kisses é a adaptação de um mangá lançado de 2004 a 2021, com 25 volumes no total e 154 capítulos, se não me falha a memória é isso. O mangá foi escrito e desenhado pelo Ditama Bou, que até onde eu sei o mangá de Kisses foi o único grande trabalho deste autor, então se gostou da obra agradeça a esse cara. Apesar de que a arte dele é bem meia boca, com todo respeito, mas como estamos falando de um ecchi, onde esse gênero tem grande destaque, tu quer algo bonito visualmente pelo menos, né? Pelo menos a maioria quer. Mas gosto é gosto, né? O meu gosto detesta esse estilo de arte dele, mas beleza. Já sobre a história num geral, o Keita, que é o protagonista, foi inicialmente apresentado como um aluno do terceiro ano do ensino médio, basicamente um estudante de vestibular, que tenta manter seu foco nos estudos enquanto evita como um excelente virgão os avanços da Ako e da Riko, suas meia-irmãs. Fora que eles têm total aprovação dos pais, abrindo ainda mais o caminho para Ako e para Riko disputarem quem vai ser a futura esposa do Keita. Embora elas não compartilhem nenhuma relação de sangue com o protagonista, o Keita começa a se sentir romanticamente atraído por elas e inicialmente não gosta de si mesmo, porque ele deseja manter um relacionamento normal basicamente. Claro, conforme os capítulos avançam, esse sentimento do protagonista vai mudando cada vez mais. O autor até tenta desviar esse sentimento de amor do Keita para outras heroínas da obra por um certo tempo. E eu falo isso porque o Keita já chegou a namorar a Yuzuki no mangá, que é a professora e talvez a heroína mais popular da obra junto com a Ako e a Riko. O relacionamento entre o protagonista e a professora foi do capítulo 67 até o capítulo 112. Esse namoro deles não chegou a ser adaptado no anime, porque se não me falha a memória, a primeira temporada adaptou até o capítulo 19 e já as OVAs adaptaram até o capítulo 60. Eu acho que foi até o 60, se eu estiver enganado podem me corrigir. Nesse arco da Yuzuki, ela ganhou bastante popularidade e me lembro que na época que eu estava lendo o mangá, que já faz alguns anos, eu lembro que nos comentários tinha muitas pessoas decepcionadas com o fim desse namoro. Mas era algo de fato previsto que ia acontecer, a história tinha ainda que dar um jeito na relação do Keita com a Ako e a Riko. E tu acha que o autor deu um jeito nessa relação deles logo? Tu acha que o autor colocou um ponto final logo? Lógico que não. O autor simplesmente resolveu meter mais uma relação amorosa na trama. E ainda por cima, não era nem com a Ako e nem com a Riko. Outra heroína que ganhou um certo destaque no mangá é aquela Mijona. Sim, a Mijona. Também conhecido como Miharu Mikuni. E a única coisa que eu ressalto sobre essa heroína é que ela tem sérios problemas de bexiga e precisa seriamente de ajuda profissional, é bizarro isso. O relacionamento do Keita com a Miharu foi do capítulo 116 ao capítulo 138, se não me falha a memória. Foi algo mais curto em comparação com a Sensei, mas teve um bom motivo para isso, e esse motivo está ligado ao final do mangá. E algo que eu não gostei foi o tanto de destaque que o autor deu pra Miharu, que em comparação com a Yuzuki parece que foi mais favorecida, mas talvez seja só impressão minha mesmo. Só acho que a Sensei merecia mais destaque na história, fora que não teve nenhum fanservice com ela no final da obra. Já sobre outra garota que teve seu tempo de tela também, a Mikazuki, que é a irmã mais nova da Yuzuki, a Mikazuki jamais chegou a ter um relacionamento com o Keita, que fique claro isso. Mas ela teve um bom papel de amizade com o protagonista para ajudar ele a pôr as ideias no lugar, mesmo que muitas vezes indiretamente.
A Mikazuki está longe de ser uma personagem perfeita para esse tipo de obra, mas não foi à toa suas aparições no mangá pelo menos. Já indo para a reta final da história, o autor ainda estava deixando a entender que o Keita deveria escolher uma das heroínas, isso falando entre a Ako e a Riko. Porque após o término do protagonista com a Mijona, ainda tem mais um arco com várias cenas eti, principalmente focados no Keita com as heroínas principais. Já chegando no penúltimo capítulo, 153, a Ako e a Riko dão a cartada final, dizendo ao Keita que ele deveria tomar a decisão final e escolher uma no dia do seu aniversário. E para vocês terem uma ideia, até esse capítulo 153 o protagonista ainda estava muito confuso sobre quem ele deveria escolher. Foi uma enrolação do caramba nos sentimentos dele. Tanto que o Keita foi até pedir ajuda para suas ex-namoradas, coisa que me deixou bastante irritado com essa atitude dele, por sinal. Mas por fim, ainda no capítulo 153, o Keita no dia do seu aniversário finalmente escolheu uma, e foi a Ako. Mas calma, não acabou ainda, porque a decisão do protagonista foi baseado em qual das duas heroínas nasceu primeiro. Simplesmente foi esse o parâmetro que o Keita decidiu usar. Coisa que a Ako percebeu na hora. A Ako percebeu que foi uma decisão difícil para o Keita. Sendo assim, ela meio que deixa entender que uma relação só entre eles dois, entre o Keita e a Ako, não iria dar certo. E você sabe o que isso significa, né? Sim, literalmente um final harém. E se não tá claro ainda, no final do capítulo 153, o protagonista é derrubado pela Riko. E nesse momento ele fala: "É assim que você trata o seu namorado?" Eu acho que eu não preciso falar mais do que isso, né? Dito tudo isso, finalmente indo para o último capítulo de Kisses após um time skip, vemos o Keita acordando na cama com a Ako e a Riko, além de que a Miharu está junto com eles, dando a entender que rolou uma chucharia entre eles na noite passada. E aqui fica claro que o final é de fato o harém, e as garotas simplesmente concordaram com isso, já que seria melhor para elas e também para o protagonista, obviamente. Mas infelizmente a Yuzuru acabou ficando de fora desse harém. Desde que o Keita entrou na faculdade eles já não se veem muito. Contudo, antes de terminar o mangá, rola um encontro entre o protagonista, a Ako, a Riko, a Miharu, a Yuzuru e a Mikazuki, onde talvez futuramente a Yuzuru e a Mikazuki possam entrar nesse harém do protagonista, mas isso não tem como dar certeza, já que este é o final de Kisses. Na minha opinião, não foi um final ruim, porque desde que não seja aberto o romance, já é o principal pra mim. E ser um final harém em um eti, eu acho bem cabível isso. Então, por não ter tanto fanservice nesse time skip final de Kisses, eu dou uma nota 7.5 no geral da obra. Não acho que foi um final rushado, acho que estava bem na hora e foi no momento exato, mas faltou ser um pouquinho mais expositivo com esse fechamento de relação entre o Keita e as garotas. É um final fechado de fato, mas o protagonista vai continuar sendo o mesmo debilóide de sempre aparentemente, mas um debilóide que faz os finalmente, pelo menos isso. E esse foi o final de Kisses, um final harém no romance entre o protagonista, a Ako, a Riko e a Miharu. O mangá não tem a melhor arte do mundo, longe disso. Mas se tu quer um eti clássico, eu ainda recomendo a leitura do início ao fim de Kisses. Se eu tinha algo mais pra falar, é melhor eu deixar pra se arrepender depois de postar o vídeo. Inscreva-se no canal, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.